Quais são as áreas em que mais ocorrem denúncias? Você sabe dizer? Eu vou dizer quais são essas áreas. É a área de recursos humanos, não exatamente a área de recursos humanos fazendo algo errado, né? Mas temas relacionados aos recursos humanos, à área de gestão. Então, por exemplo, quando a gente fala de assédio moral, quando a gente fala de pagamento de horas extras, por exemplo, que não foram computadas porque o chefe, às vezes, manda o funcionário fazer, mas na hora de aprovar a execução daquela hora extra, ele não aprova, né? Às vezes, alguns benefícios que são relacionados ao atingimento de metas. Muitas vezes o funcionário atinge aquela meta, mas o chefe, por alguma questão de implicância, perseguição, enfim, não coloca o nome daquele funcionário na lista como tendo atingido aquela meta para ter e ganhar aquele benefício. Então, quando eu falo de recursos humanos, de gente de gestão, é nesse sentido, tá? Relacionado realmente à relação, a relação entre o chefe e o funcionário, né? Muitas vezes a postura do chefe ela não está adequada, ela não está sendo uma postura coerente de acordo com os valores que a empresa preza e as regras que a empresa delimita, né? Tem também a área de suprimentos, porque é uma área que ela lida diretamente com contratações. Na verdade, eu acho que a área de suprimentos é a que mais recebe, tá? Apesar de eu não ter falado dela primeiro, ela é a que mais recebe, que mais tem fraudes relacionadas a ela, no sentido de, por exemplo, conluio de comprador com fornecedor, para dizer que aquele fornecedor ganhou a concorrência sem ter ganho. Por exemplo, o comprador entrar em contato com o fornecedor e informar qual é o preço mínimo que ele tem que colocar, qual é o valor que ele tem que colocar para ganhar aquela concorrência, aquela disputa, licitação, seja lá qual for o nome, naquele bidding. Que mais? Tem suprimentos, tem também a área financeira que, a depender da empresa, se ela não tiver os controles adequados, vai ter fraude financeira também, tá? E assim, quando a gente fala em controles adequados, é importante entender que é ir no detalhe. Então tem empresa que diz assim, Érica, mas lá na empresa o sistema é o SAP. Ok, o sistema é o SAP. O sistema é maravilhoso, eu adoro SAP. Mas se ele não for bem configurado, vai ter brecha. E quem configura são as pessoas. Então, às vezes, até aquele que usa, que está fazendo parte do projeto de implantação, se ele for mal intencionado, ele pode colocar a transação no seu perfil, se não tiver, por exemplo, a área de riscos envolvida na análise de perfil, que vai permitir com que ele pinte e borde dentro do financeiro, né? Então, é menos recorrente do que a área de suprimentos, mas também ocorre bastante fraude dentro do processo financeiro, né? E um outro tipo de fraude que também ocorre bastante, tipo não, né? Área onde é muito incidente a fraude é a área operacional. E aí entra muito naquela questão de ou você dizer que entregou uma quantidade, que produziu uma quantidade que não foi produzida, ou, por exemplo, no caso de recebimento de insumos, a produção ter conluio ou com a logística ou diretamente com o fornecedor. E aí tem duas situações. Às vezes a produção, operação, tá? Se for serviço, então depende muito da natureza da empresa, né? Qual é o core business da empresa. Então, por exemplo, se for serviço, pode envolver o fornecimento do serviço, dizer que ele foi executado sem que ele tenha sido executado, e aí alguém vai e atesta que foi executado, mas não é uma fraude. Então, por exemplo, colocar mais horas do que foram realizadas na execução daquele serviço, né? No caso, por exemplo, de produção de fábrica, muitas vezes a área produtiva ela demanda a compra de um insumo e ela diz de forma indireta que só pode ser daquele fornecedor. Então, às vezes, ela não diz que só pode ser do fornecedor X, mas ela dá umas determinadas características do produto que só aquele fornecedor vai ter. Então, não vai adiantar, por exemplo, a área de suprimentos, por mais correta que seja, vai procurar o mercado inteiro e não vai achar, porque só aquele fornecedor tem. E, às vezes,
não era nem a melhor opção de produto para aquela etapa do processo de produção, né? Mas é realmente por uma questão de conluio entre a área produtiva, às vezes até um gerente de produção, uma pessoa que é altamente respeitada na empresa, às vezes é ela que é a maçã podre, infelizmente. A área produtiva e o fornecedor, né, que está agindo de forma desonesta realmente, né? Sendo corrupto, né? Corrompendo também os funcionários. E aí falando de corrupção privada, né? Então essa é uma situação, a área dizer que tem mais que foi executado um serviço com mais horas do que realmente foi, ou pedir um serviço, que pedir um produto, dizer que pedir um produto específico, né? Para facilitar, para induzir que só aquele fornecedor seja contratado, ou também dizer que recebeu um produto sem ter recebido. Então, chega e atesta que recebeu 1.000 itens, 100 itens, quantos forem, quando na verdade recebeu a metade, recebeu um terço, recebeu 70%. Então, isso é uma situação que infelizmente é comum, né? Se a empresa ela não tiver uma área, por exemplo, de controles internos, de auditoria interna, bastante atenta, vai ser difícil de pegar isso, né? E aí acaba entrando no circuito necessariamente profissional do compliance, dentro daquela questão de processo investigativo, né, de investigação corporativa, que a depender de como tiver estruturada essa área da empresa, se tiver a área de auditoria interna, pode ser auditoria, se não tiver, pode ser a área de compliance que vai realizar a investigação, tá? Bom, esse foi mais um falando sobre compliance, pequenos vídeos curtinhos que a gente traz diariamente para vocês, com dicas, informações e detalhes, curiosidades sobre a área de compliance. E toda terça e quinta a gente faz o Jornada Compliance, que são lives que a gente faz no Instagram e no YouTube, com conteúdos mais densos, com meia hora, 1 hora de duração, falando realmente sobre esse tema que é tão rico. Então é isso, pessoal. Até amanhã.